Irmãos, é tempo de morrermos para o mundo e vivermos para Deus, porque as coisas vão piorar. Os discursos de Trump sempre têm o mesmo tema: paz, segurança e prosperidade. E eu falei para vocês que Trump, desde que entrou como governante dos Estados Unidos, a coisa que ele mais fala é paz, segurança e prosperidade. E isso, irmãos, é algo a se pensar, porque na palavra do Senhor está escrito que quando começarem a falar de paz, uma repentina destruição viria sobre eles. E esse é o problema, porque o que mais estamos ouvindo hoje é um discurso sobre a paz e segurança. E na palavra diz que repentina destruição viria sobre eles e que de modo algum poderão escapar. Repentina, irmãos, tem o significado de algo que é rápido, imprevisto e súbito. Então, por isso não vão escapar, porque algo chegará inesperado sobre eles. Irmãos, eu estou passando por aqui para atualizar vocês sobre esses últimos acontecimentos. Então era para mim ter colocado alguns vídeos bem antes, mas infelizmente estávamos sem internet. Irmãos, é só a misericórdia para nos ajudar. Então eu resolvi fazer esse vídeo muito rápido para mim deixar vocês a par de tudo que está acontecendo, amém? Então, o Vaticano e Trump vão trabalhar de mãos dadas. Lembram que eu falei isso para vocês logo depois da eleição do Leão. Lembram que eu falei que o Rei Leão tinha feito uma jogada com o Chico, falando para o Chico que gostava das coisas que o Chiquinho fazia. E não era verdade. Aquilo foi uma jogada de mestre e Chico confiou tanto nele que colocou ele para ser o Rei Leão. Vocês se lembram disso, irmãos? Voltem alguns vídeos atrás que vocês vão entender o que eu falei. E não é que está dando certo, irmãos? Agora o Rei Leão já não gosta mais do arco-íris, ele gosta da família tradicional e tem rasgado um monte de cartilhas que até então o Chico seguia. E para completar, parece que aquilo que eu tinha falado também está acontecendo. Sabe por quê? Porque o homem já começou a se alinhar a Trump. Então vamos lá. O Vaticano e Trump vão trabalhar de mãos dadas. Agora vejam bem. Trump é a primeira besta e eu vou provar. Ele é a besta que emergiu do mar. Trump, irmãos, é filho de Fred Trump, nascido em Nova York, que é banhada pelo mar. Irmã, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor deixou alguns códigos para sabermos o que realmente iria acontecer. Ele não abandonou nenhum de seus filhos. Ele dá sabedoria para aqueles que pedem e vai resolvendo esses códigos através de coisas muito simples. Então, se ele é uma besta que surgiu do mar, quer dizer que ele é um homem que surgiu de uma terra que ela fica banhada pelo mar. Isso é fácil de entender, irmãos. Então, de acordo com o que eu for falando, vocês vão entendendo. Então, o pai de Trump, ele nasceu em Nova York, que é uma ilha banhada pelo mar. A mãe de Donald Trump é Mary Ann Trump, também nascida em uma ilha escocesa banhada pelo mar. E Donald Trump nasceu em Nova York, que também é banhada pelo mar. Então, Trump é a besta que emergiu do mar. Quando em Apocalipse fala de uma besta que surge do mar, nós temos alguém representando
uma força autoritária e opressiva, e ela é representada por um grande poder político e militar, alguém que terá esses dois poderes, e já sabemos quem é. Ele veio do mar. Seu domínio está ligado a Poseidon, que era um deus que domina ou dominava as águas e os mares. O poder de Poseidon está sobre o mar. Poseidon, ele tinha um temperamento forte e era um deus implacável, e é representado, agora prestem atenção, com uma simbologia à trindade satânica, através daquele tridente que ele sempre carrega. Vocês estão compreendendo, irmãos? Não é muita coincidência, irmãos? Eu pesquisei e achei uma coincidência bastante interessante, porque Donald Trump nasce num local banhado pelo mar, seu pai também veio de um local banhado pelo mar e sua mãe nasceu numa ilha banhada pelo mar. Então, o apóstolo João, na visão, ele nos mostra que ele via uma besta que surgiu do mar, que emergia do mar. Então, vamos à outra besta. A segunda besta, irmãos, ela simboliza uma força religiosa que virá da terra. A segunda besta é o Rei Leão. Esse veio da terra. E olha que interessante. O Robert, ele nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. E lá não tem mar. Tem um grande lago chamado Michigan, formado por águas doces. Os pais do leão, tanto a mãe que nasceu na Espanha e o pai, nasceram na Itália. Ambos moravam longe do mar e eram agricultores, sendo o leão a besta que emergiu da terra. Irmãos, se isso não for uma coincidência, é providência do Senhor. Na Bíblia fala que essa segunda besta, ela tem chifres, mas se parece com um cordeiro, e falará como um dragão. A segunda besta tem o poder de autoridade da primeira besta. Vejam que o Vaticano é um país e o Papa, ele representa o sistema religioso e político. Logo, ele tem poder e status de chefe de Estado, assim como a primeira besta. Então, ele tem poder de autoridade como a primeira besta e tem influência para fazer com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, adorem a primeira besta. Então, irmãos, já sabemos quem são as duas bestas. E por que elas são as duas bestas? Irmãos, não há mais espaço para que outros cheguem. O tempo é agora. Esses são os dois personagens mais satânicos e malignos da terra e os mais temerosos. Eles estão travestidos de homem que vão trazer a paz, mas na verdade eles vão desencadear a ira do Senhor sobre a terra. Estamos vendo, irmãos. Esses homens são as duas bestas. Lembram que eles falaram para nós que a igreja não iria conhecer o anticristo? Pois é, irmãos, estamos conhecendo. O Apocalipse fala de um cavaleiro branco, descrito com um arco e uma coroa
sugerindo vitória e conquista. E tem mais, na Bíblia fala que o anticristo vai trazer o acordo de paz. Observem que o leão veio como aquele que irá abrir o caminho para o anticristo, e ele será um dos braços da besta. Fato é que enquanto Trump tenta levar a paz para o Oriente Médio, a segunda besta se oferece como mediador entre a Ucrânia e a Rússia. Segundo ele, a Santa Sé está pronta para ajudar os inimigos a se encontrarem e se olharem nos olhos a fim de restaurar a paz e a prosperidade e uma vida digna ao povo. Coincidência, irmãos? Eu acredito que não. Vejam, irmãos, que esse tal Rei Leão, desde que entrou, não tem feito outra coisa senão falar de paz e paz. Em Apocalipse está escrito que a prostituta, a grande meretriz, estaria unindo a religião com a política, formando o sistema do anticristo. A dupla de bestas que enganarão multidões está sendo formada diante de nossos olhos. A grande prostituta faz referência a uma mulher que vem com o nome Babilônia escrito na testa. E Babilônia, irmãos, significa grande confusão, idolatria, oposição a Deus, confusão e coalizão. Outra coincidência, irmãos? Ou seja, o poder religioso e o poder político estarão juntos para trazer a paz. Irmãos, estamos no começo do fim. Veremos daqui para frente coisas jamais vistas. O próprio Senhor Jesus chamou esse evento de abominação da desolação, quando o anticristo se manifestar. O Senhor nos admoestou que quando ouvíssemos falar dessas coisas, a situação iria se agravar tanto para a igreja que deveríamos fugir para os montes. Ele disse, irmãos, para os montes. Ele não falou para ficarmos em lugares planos, mas para irmos para os montes. E por que os montes? Porque algo que estará vindo, por algum motivo, não pode ter acesso aos montes, aos lugares altos. E eu explicarei isso para vocês no próximo vídeo. E disse mais: aqueles que estiverem nos telhados, não desçam para pegar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para pegar a sua capa. Irmãos, um líder, ele chegará e assinará um pacto de paz com Israel e trará paz ao mundo. Ele será recebido como um salvador. Israel o chamará de Machia, e o restante do mundo, talvez movido por uma hipnose, o proclamará como um líder mundial. Então, irmãos, o engano será tão grande que muitos irão o adorar. Por trás desse semblante de pacificador, generoso e amigo de todos, esconde uma entidade que já conhecemos desde o jardim do Éden, o próprio. Isso aí. Ele vai levantar o templo e logo se assentará no trono e se proclamará Deus. Irmãos, vejam que o Senhor, Ele está nos mostrando. Esse homem não é humano, irmãos, embora pareça. Existe algo que se manifestará por meio dele em breve. Se não for ele, ele está intimamente ligado àquele que será o homem da paz. Lembram da estátua de ouro que ele projetou para ser adorada na faixa de Gaza? Pois é, aquilo, irmãos, é um protótipo
do rei Nabucodonosor, construída pelo próprio inimigo. Essa estátua dele em Gaza é um modelo da estátua que a segunda besta obrigará a todos a se ajoelharem e a adorarem. Aí, irmãos, vai começar a maior perseguição já vista de todos os tempos. Quem não se curvar diante dele será... A angústia de Jacó tomará conta de Israel e logo chegará ao mundo todo. O que estamos vendo hoje, irmãos, perturba a nossa alma. Podemos estar diante da própria encarnação do maligno. A besta de Apocalipse 13, irmãos, é essa aí. Essa é a besta que emergiu do mar. Eu vi um ritual que foi feito para ele lá nos Emirados Árabes Unidos, que me chocou e ao mesmo tempo me fez ligar o alerta. Irmãos, um grupo de moças fizeram uma dança muito estranha que se chama a dança das ondas do mar. É uma dança bizarra. Você sente uma opressão só em ver aquilo ali. Irmãos, isso é uma manifestação demoníaca mostrando ao mundo que a besta que emergiu do mar surgiu no cenário e está diante de nós. E sabe o que é mais estranho, irmãos? As mulheres desse local, elas usam o véu e só mostram os cabelos para os maridos ou para uma autoridade que elas julgam ser um rei muito grande na terra. E por algum motivo, isso despertou essas moças para fazer esse ritual que vocês estão vendo. Quando elas balançam os cabelos, elas estão imitando as ondas do mar e possivelmente alguém que veio do mar e entrou dentro daquele palácio. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, é coincidência Trump ter nascido num local banhado pelo mar, filho de pais que nasceram em locais banhados pelo mar? É claro que não, irmãos. A besta que o apóstolo João viu, que subiu do mar, que emergiu do mar, é essa besta que vocês estão vendo, porque é o único homem da terra que fala de paz, segurança e prosperidade. Então, depois que eu vi essas moças fazendo esse ritual que nunca tinha sido feito, irmãos, eu fiquei chocada e entendi. O Senhor está abrindo nossos olhos e nos dando pistas. Irmãos, Deus não revelou esses eventos proféticos aos reis da terra, nem aos sábios desse mundo. Ele revelou isso aos humildes, isolados e fiéis como nós. Irmãos, Deus, em sua infinita misericórdia, abriu o véu do tempo para mostrar a seus servos os planos secretos do inimigo. O abominável da desolação está para acontecer, e é sobre isso que o Senhor nos advertiu. Portanto, quando virdes a abominação da desolação no lugar santo que o profeta Daniel falou, quem lê, entenda. Então, irmãos, o que vocês acham que Jesus quis dizer com a abominação da desolação? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Primeiro, Jesus disse isso para a nossa geração, porque ele cita a grande tribulação, e em seguida ele diz que o mundo nunca viu e jamais verá um tempo como esse. Logo, se nunca viu, desde o princípio do mundo, e jamais verá, ele indicou que é no nosso tempo.
Ou seja, ele disse algo que ainda não havia sido cumprido. Ele coloca no contexto futuro e diz: quando vocês verem, ou seja, todos verão, seremos testemunhas dessa abominação. Depois, interessante que o Senhor Jesus cita o profeta Daniel nessa passagem, mostrando que são eventos futuros. Daniel previu o futuro quando as ciências e a sabedoria alcançariam níveis de conhecimento jamais vistos. Outra coisa que devemos analisar foi a citação que Jesus fez ao anunciar esse evento. Ele disse: quem lê, entenda. Isso indica, irmãos, que não é um ensinamento superficial ou um chamado a entender de modo vago o que ele estava alertando. A frase "quem lê, entenda" foi falado por Jesus no sentido de termos de discernimento espiritual, conhecimento e atenção aos detalhes proféticos que ele estava narrando no lugar santo, que é o terceiro templo. Portanto, o Senhor nos alertou que quando o terceiro templo estiver pronto, o filho da perdição se assentará no trono do Senhor e cometerá essa profanação. Então, irmãos, existe uma grande probabilidade de estarmos entrando na grande tribulação. Ainda temos o problema lá na Rússia, que também pode estar abrindo o caminho para Gog e Magog. E para piorar, nunca se esqueçam que eles conseguiram acessar uma nova dimensão e com isso fizeram contato com uma entidade que foi aberta naquele portal que eles chamam de fantasma. Irmãos, muitas coisas estão para acontecer. Trump veio para abrir o Apocalipse e está conseguindo. Agora a nossa preocupação é o que vamos fazer daqui para frente, porque o nosso emocional vai começar a ficar cada vez mais abalado. Vocês ainda não entenderam, irmãos? As trombetas já estão soando. O relógio do tempo disparou, a corrupção chegou a níveis inimagináveis, a mentira se tornou verdade, a prostituição, a roubalheira, as práticas de coisas abomináveis virou status social. Vocês acham isso normal? Animais sendo chamados de filhos, bonecas de borracha substituindo crianças. Só no Brasil, irmãos, existem mais de 40 gêneros dessas coisas. A igreja passou a ser um local hostil, padres e pastores ostentando roupas de grifes e marcas de carros, enquanto as ovelhas padecem por um pedaço de pão. O nome Jesus virou sinônimo de fama e corrupção. E tem mais: pais odiando filhos, filhos odiando pais, irmãos contra irmãos. É o tempo do fim. As trombetas estão soando. Os homens estão tão ocupados, fingindo que nada está acontecendo, que eles não dão mais importância para os sinais. Mas a Bíblia nos avisou. Jesus alertou em Mateus 24: ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Então, irmãos, o Brasil agora, para completar, registra o primeiro foco de gripe aviária em produção comercial. 15.000 aves foram mortas só em Montenegro. Já em Minas Gerais, 450 toneladas, irmãos, de ovos que poderiam ser produzidos foram incinerados, fazendo com que a produção de aves se torne quase impossível. As aves que restaram foram sacrificadas.
Você acha isso mesmo um problema sanitário, irmãos? Na minha opinião, isso é o juízo divino em andamento. Apocalipse 6 revela o cavalo amarelo. Isso está acontecendo agora, mas os homens seguem dopados. E se não bastasse as pestes, adultos agora abraçam bonecas sintéticas, chamando-as de filhos. Isso é aquilo que o apóstolo Paulo chamou de o Deus desse século está cegando o entendimento de muitos. Irmãos, estamos vivendo dias de zombarias, onde se desprezam a raça humana, feita à imagem e semelhança de Deus, e enaltece as bestas da terra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vocês ainda têm alguma dúvida, irmãos? Olhem em volta. A empatia virou escárnio e a fé virou comércio. Estamos diante do fim, mas a maioria continua dormindo, desperdiçando pouco tempo que tem com as distrações desse mundo corrupto. Irmãos, eu sei que muitos não vão concordar com o que eu falo, mas eu estou cansada de ver pets sendo mais bem tratados do que as próprias crianças. Pets no colo, usando fraldas, vestidos e estudando em escolas, irmãos, com babás cuidando deles, enquanto crianças são desprezadas pelos próprios pais e abandonadas nas ruas. Vocês acham isso mesmo normal? É correto falar que um ser humano é mãe de um cachorro? Uma mulher, ela é mãe de uma boneca de borracha? Irmãos, estamos sendo arrastados para o fim. O homem do pecado, o filho da perdição, está por trás desses acontecimentos. Ele tem pressa. Está sendo ovacionado como aquele que irá trazer a paz no mundo. Em determinado momento, irmãos, ele vai conseguir. Não há mais tempo para sonhos terrenos. Mas porque você é morno, e nem frio, e nem quente, eu vomitarei da minha boca. Irmãos, eu recebi uma última notícia falando que Trump acorda, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, acorda. Falando que Trump pretende fazer os acordos de paz no Vaticano. Eu avisei para vocês no outro vídeo. Eu falei, irmãos, o Senhor abriu a minha sabedoria e o meu conhecimento. Eu não sou ninguém, irmãos. Sou a mais humilde, a mais pobre de todos esses youtubers que tem por aí. Ninguém tem as condições que eu tenho. E eu não me envergonho de falar, porque eu não estou falando para sensibilizar os vossos corações, e muito menos para extorquir nenhum de vocês. Eu sou muito grata por aqueles que têm enviado o Pix para ajudar com que esse canal consiga resistir até o fim. Mas eu avisei para vocês que os acordos de paz, eles seriam feitos no Vaticano. E agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, Trump falou que sim, ele pretende ir para o Vaticano junto com o Papa fazer os acordos de paz. Vocês querem, irmãos, mais certeza do que essa que eu estou dando para vocês, que o Senhor está me usando? Então acorda, irmãos. O Senhor não alertou isso para o mundo, mas para uma igreja que ela é fiel a Ele, que mesmo em meio aos desertos que passa, mesmo em meio às dificuldades, não se prostrou diante dos prazeres do mundo. Irmãos, o Senhor está à procura de homens fiéis, de servos fiéis ao Evangelho, de pessoas comprometidas com a palavra dele e com a pregação do Evangelho. E infelizmente a maioria das igrejas,
elas aderiram à igreja da Laodiceia, aquela que contaminou o mundo inteiro. O veneno dela, irmãos, é mais letal do que se possa imaginar, porque enquanto o mundo caminha para o fim, elas se fogam na luxúria e no conforto de suas finanças. Irmãos, chegará o dia que elas prestarão contas pelo descaso com que trataram a igreja. Essas igrejas pensam que têm tudo, mas na realidade não possuem nada. Eles se dizem ricos, mas são miseráveis. Eles parecem estar vestidos, quando na verdade estão nus. Eles pensam ser sábios, mas são loucos. Os altares não pregam mais o arrependimento, o pecado e a salvação eterna. Um abismo puxa outro abismo, enquanto o filho do pecado avança com sua agenda. Irmãos, não há mais tempo para dúvidas. É tempo de correr para Cristo com o coração aquebrantado, pedindo perdão e misericórdia. A glória do Senhor, ela está sendo substituída por essas estrelas através dos aplausos e holofotes. E nós, quanto eleitos, precisamos de alumiar as trevas, levando alívio para os que sofrem, transformando o choro em alegria e a dor em coragem, a fraqueza em fé. O tempo de estocar azeite é agora, irmãos. Não há mais como atrasar a vinda do Mestre. Não ceda perante os inimigos da fé. Eles estão apenas de passagem e nós somos herdeiros da eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, irmãos. Que a nossa oração seja essa, pedir misericórdia para o Senhor. Então fiquem todos na paz do Senhor, amados, e prestem bastante atenção nessas bestas que eu falei que já chegaram ao mundo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, amados.